Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, internautas e amigos que nos acompanham diariamente através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no programa Luzes na Penumbra, dando continuidade ao estudo da Gênese. O meu nome é José César, hoje em especial estudando o capítulo 18, São Chegados Tempos, ou Os Tempos São Chegados, e Sinais dos Tempos, onde a gente está dando continuidade no capítulo 12, o estudo de hoje. Hoje, especialmente, estamos aqui com o amigo Turíbio Félix, lá do Centro Espírita Leão Denis, que nos acompanhará também nesse estudo. Tudo bem, Turíbio? Tudo bem, é sempre uma alegria muito grande estarmos falando sobre essa obra grandiosa que é a nossa Gênese, que nós possamos meditar e chegar a algumas conclusões bastante interessantes a respeito. Dando continuidade, então, ao estudo de hoje, nós vamos iniciar a leitura do item 12 e, em seguida, faremos alguns comentários. No item 12 do capítulo 18, nos diz o seguinte Allan Kardec: a humanidade é um ser coletivo em quem se operam as mesmas revoluções morais porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Acompanha-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. Então Kardec está nos chamando a atenção sobre a evolução, né, do ser humano, né, de geração para geração, o quanto evoluímos e quanto a gente progride em relação os bens materiais, a adquirir conhecimentos, tecnologia e tudo mais, e desde que fomos homens da caverna até as datas de hoje. E que também nos chama a atenção que nós somos seres coletivos e, consequentemente, as mesmas revoluções morais que operam lá no nosso dia a dia, né, em cada um de nós, se opera também na humanidade. Então, essa vamos dizer assim, é o corolário dessa questão da humanidade ser um ser coletivo em quem se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual. Ou seja, nós somos seres sociais, nós nascemos para viver em sociedade. Isso é claro, porque é isso que ele está nos dizendo logo aqui de cara, nesse primeiro parágrafo aqui, do item 12, no item 12, né, onde ele diz que nós passamos por todas as revoluções morais que passam na humanidade, mas a gente passa também no nível individual. O amigo Turíbio, você pode comentar aí quanto você quiser. Sim, quando nos diz que a humanidade é um ser coletivo, nós precisamos entender a cada um de nós como partícipes desse ser coletivo e que reflete, no total, as nossas características. Então, uma das questões mais importantes para nós observarmos a evolução da humanidade é nós percebermos a nossa própria evolução com relação à nossa própria transformação. Então, como ser individual que somos, ou como ser coletivo que é a humanidade, há de refletir os ensinamentos que Jesus nos deixou para que possamos considerarmos-nos como uma civilização num processo de progresso, como estamos fadados a conquistar.
E nesse sentido, se nós observarmos-nos, nós vamos perceber que a própria sociedade em que nós vivemos reflete o que nós somos em nós, o que nós temos em nós. E é uma forma interessante de observarmos-nos através do que acontece na sociedade. Porque se nós percebemos, por exemplo, uma violência ocorrendo aos nossos redores, uma violência ocorrendo nas instituições, se nós voltarmos para dentro de nós vamos perceber um pouco de nós desse malefício, dessa violência, que em nós também há, numa medida gradativa, mas também há. Por isso é necessária a transformação individual, e Jesus nos deixou o caminho para que a humanidade, para que a sociedade, para que todos progridamos de uma forma perceptível, que só fica claro com o passar desses séculos, passar do tempo, e nós vamos ver a diferença da humanidade observando o ser coletivo, mas vamos perceber também o progresso da própria individualidade daquela sociedade que nós estamos observando. É interessante também a gente observar que no processo histórico, né, de que de geração em geração, locais geográficos para locais geográficos, a diferença é às vezes bastante gritante, né? Enquanto umas evoluem bastante, outras parece que ficam ali estacionadas ainda no princípio ali, ou então está no intermediário, ainda não chegaram ao nível de outras civilizações, né? Então a gente vê, por exemplo, em alguns países aí da Arábia Saudita, ou do mundo muçulmano, onde as pessoas ainda usam burca, né? Aquela coisa toda e tal, é como se a veste ou o externo representasse o interior, né? E quando a gente sabe perfeitamente que Deus valoriza muito mais as nossas intenções de que o que nós mostramos, né? O que a humanidade mostra não é bem a intenção. Então, a evolução que acontece com a humanidade, isso vai acontecer, né? Vai acontecer geralmente, vai ter que acontecer, porque a lei é de progresso, nós temos que progredir. Então, a humanidade vai se mostrando aí cada vez mais à frente do seu tempo e empurrando os outros, né? Mas, de qualquer maneira, cada um está no seu tempo, no seu momento de evolução. É bem verdade que a gente já viu isso, inclusive no Livro dos Espíritos, aqui na Gênese também, que a evolução intelectual, ela empurra a evolução moral, porque ela propõe discussões. Quando a gente, evolução tecnológica, quando a gente vê abortos, quando a gente vê a discussão do clone, essas coisas todas, a gente vê que isso, a sociedade quase inteira discute se isso é moral ou é imoral, fazer ou não fazer, tá, aquela coisa toda. Então isso chama a discussão da sociedade. Isso é a participação da sociedade, quando tem aí os seus movimentos de transformação. E essas transformações são sempre carregadas para um lado moral, pode ver que reforçando sempre um lado moral. O que é interessante para nós. Por quê? Porque o trabalho da sociedade passa por cada um de nós, pela individualidade. Quando a gente muda o indivíduo, também mudamos a sociedade. É ou não é? Então, por isso ele conclui nesse item 12, demonstrando que acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças, marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. Então nós vamos perceber, por exemplo, durante a Idade Média, uma fisionomia daquela sociedade em que caracterizava uma ligação com a divindade de uma forma totalmente diferente com as características atuais. A nossa forma atual, da nossa humanidade, da nossa sociedade atual, ela tem uma característica totalmente diferente àquela. Na humanidade hoje, na sociedade hoje, nós vemos nitidamente uma ligação de uma forma coletiva, mas muito mais às questões voltadas para o consumo, as questões voltadas para o interesse muito imediatista. Então, as questões voltadas muito em detrimento dos objetivos maiores, que é
para cada um de nós, seres individuais, porém na coletividade, mas para cada um de nós os objetivos que nos dizem respeito em termos espirituais. Em termos espirituais, se nós formos analisar o comportamento da nossa sociedade, nós percebemos que é o último item onde se desperta esse interesse. É o último item. A gente vê uma série de prioridades em nossa vida, em nosso dia a dia, onde se detém uma importância maior do que o nosso interesse pela espiritualidade, pela nossa própria individualidade. Coisa diferente do que ocorria, como o exemplo citado, na nossa Idade Média, que vai até lá os anos 1500, 1600, por aí assim. Então, hoje nós temos essa conformação diferenciada. Então, esse tipo de transformação da nossa sociedade atual é que precisa ser encaminhada para o nosso interesse maior, que é o interesse espiritual. E é o objetivo que a doutrina espírita se apresenta, porque, como diz o título do capítulo, são chegados os tempos. E esses tempos são chegados para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa transformação de uma outra conformidade que há de vir, mas que tem como norte despertar a nossa espiritualidade, a nossa individualidade. Muito bem. Estamos sendo aí instigados por Kardec, através do estudo da Gênese, que nós estamos aí num processo de evolução, de progresso, tanto intelectual como moral, né, que são necessários para que a gente evolua enquanto sociedade. Então, que cada um faça a sua partezinha nessa tarefa, né, que é de todos nós. Bem, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, ao estudo da Gênese. No capítulo 18, são chegados os tempos. No item 13, agora vamos ler o item 13, que diz o seguinte: de duas maneiras se opera, como já o dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Uma gradual, lenta, imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos. Melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes de água ocasionam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes a uma torrente, né, que, rompendo os diques que a continham, transpõe, em alguns anos, o espaço que levaria séculos a percorrer. É então um cataclisma moral que traga, em breves instantes, as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas, que pouco a pouco se estabiliza, à medida que se restabelece a calma e que acaba por se tornar definitiva. Aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que com efeito surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas que desabrocham com a geração que se ergue. É a lei de progresso, né, em execução, né? De geração para geração, a gente vai percebendo, até porque nós temos a condição espiritual, através do nosso próprio espírito, de construir não só o nosso corpo físico, mas também a nossa questão espiritual e mudarmos com o tempo e adaptarmos às questões morais. Então, se eu pudesse acompanhar todas as fases da humanidade, a gente ia vendo a grande diferença que tem, né? Então, vamos dizer assim, lá nos últimos 150 anos, do tempo de Kardec para cá, do tempo das carruagens para cá, não faz tanto tempo assim, né? E ainda tinha os tempos. Hoje não se vê nem isso mais, a não ser nessas grandes comemorações da Inglaterra, que ainda usam a carruagem para transportar a rainha, o rei, aquela coisa toda. Mas é só nisso que a gente pode ver uma carruagem. No entanto, ou então em filmes de Bang Bang antigo, porque a gente já não vê mais isso hoje aqui. Porque a evolução tecnológica nos permite isso e mais. São mudanças que são imperceptíveis e mudanças que são bruscas, né?
como a que a gente viu aí agora, nesse rompimento dessa barragem lá na Ucrânia, né? A gente viu que 40 municípios ficaram alagados, porque aquilo continha ali uma grande quantidade de água, aquilo arrasou aqueles municípios, foi obrigado, gente, a mesma coisa as mudanças que acontecem das maneiras abruptas na sociedade. Nós estamos aí sempre em cima daquela questão, né? Nós estamos sujeitos às intempéries, nós estamos sujeitos ao progresso do globo, nós estamos sujeitos às placas tectônicas, nós estamos sujeitos a um monte de modificações e revoluções que ainda acontecerão no nosso universo. E aí nós vamos se adaptando a elas. Com certeza vamos nos adaptando. Por quê? Vamos fazer a nossa encarnação, reencarnação, desencarnação, reencarnação, e vamos acompanhando essas melhoras, porque as coisas vão ficando gravadas na nossa memória. Mais ou menos isso, né, Toribio? Então, nós estamos concluindo o estudo dessa obra e nós percebemos desde o início, conforme o desenvolvimento dos capítulos, que tudo e todos estamos num processo de progresso. Então, toda a criação divina está submetida a um processo, a um progresso constante. Então, nós vimos lá do início dessa obra a formação do próprio universo, vimos a formação da própria Terra, nós vimos todo um processo acontecendo às custas de transformações, muitas das vezes bruscas, às custas de transformações lentas e, de repente, transformações bruscas ocorreram. O lado material é bem perceptível para todos nós. Basta que nós estudemos, que nós analisemos e vamos perceber como que essas transformações ocorrem, umas lentamente, outras bruscamente. Tudo em conformidade com a lei do Pai, com a lei maior, com a lei de Deus. Voltando para o nosso caso de seres inteligentes que somos, o mesmo se dá. Acontece transformações lentas, onde nós percebemos a humanidade desenvolvendo-se lentamente no seu processo progressivo, mas nós percebemos também, volta e meia, ocorrências de uma grande transformação proveniente de problemas morais, proveniente das imperfeições que nos acontecem, que são representadas por muitas guerras, são representadas por doenças, por pandemias, por uma série de processos que visam de repente, alguma coisa ocorresse de repente, de forma abrupta, levando à transformação moral. A transformação moral que acolhe a todos nós numa necessidade de progredir espiritualmente que somos, ela se dá da mesma maneira, progressivamente, que as transformações materiais. Só que nós não observamos e não percebemos que essa moralidade tão importante que existe no ser humano é o objetivo maior do seu progresso. O nosso progresso não se deve necessariamente tão somente às nossas questões materiais. O nosso processo, o nosso progresso principal são as nossas questões espirituais. E é esse processo que nós estamos passando nesse momento que está sendo dito aqui, que são chegados os tempos. Que nós vamos perceber mais adiante que essa chegada do tempo vai fazer com que os próprios espíritos, nós que somos, vamos observando a necessidade de adequarmos-nos a uma nova realidade para poder permanecer, por exemplo, num mundo que se transforma materialmente. Então, para acompanharmos a transformação material, necessitamos nós também de uma transformação moral. E é isso os tempos são chegados. Com certeza, amigo Turíbio. Nós também temos o nosso papel nisso aí. E temos hoje a informação de que com essa evolução, nós, se não acompanharmos, nós vamos ter que se contentar com as consequências que advirão daí, né? Ou seja, de vez de voltar para o mundo regenerado, você vai voltar para o mundo de provas e expiações até que a gente aprenda. É aquele negócio de repetir de ano, né?
Se não aprendeu, vai ter que repetir até aprender. E aí o sofrimento é maior, porque você, de vez de avançar para um mundo já mais avançado, nós continuamos permanecendo aqui nesse sofrimento, sabendo, como sabemos hoje, que a evolução espiritual nos vai fazer mudar de condição. Nós sabemos hoje, já temos essa reflexão, que estudamos o espiritismo e tudo mais, e estamos sempre voltados para a questão espiritual, ou pelo menos deveríamos estar mais voltados para as questões espirituais do que para a questão material, mas a gente está sempre ainda muito preso à questão da matéria, não é? A gente ainda percebe que, de alguma maneira, a matéria está aí sobressaindo, porque precisamos dela para sobreviver ainda nesse mundo material. Precisamos ainda lutar bastante, porque essa é a nossa prova, essas são as nossas expiações, passar por esses momentos para aprender aqui o que? A humildade, a bondade, ser um ser servil a Deus, né? Vamos dizer assim, ser um ser que conheça, que reconheça um Pai superior e a quem nos deu a vida, e aqui estamos para que possamos retribuir a Ele o que Ele precisa que a gente faça na humanidade. Ou seja, sua regeneração. Nós estamos falando aqui nisso. Os tempos são chegados, é o tempo de regeneração. Não é outra coisa, não é os tempos são chegados, vai acabar o mundo, não é? O mundo vai demorar muito para acabar esse aqui ainda, vai demorar mais de 4 bilhões e meio, como a gente já viu lá na frente, no capítulo 14, no capítulo 6 da Gênesis, né? Mas se a gente pensar bem, a gente vai ver que já a gente está chegando num tempo que vai se transformar, e aqueles que, né, não acompanhar essa evolução serão convidados a estar em outro planeta. E aí a gente não pode reclamar de Deus, né? A gente tem que dizer, eu escolhi isso. Exato. E tem mais. Hoje, atualmente, nos dias atuais mesmo, qualquer indivíduo que em sã consciência ele medite em torno da sua própria existência, nenhum chegará à conclusão de que não exista algo além da matéria. Qualquer indivíduo, por maior ou menor grau de intelectualidade que ele tiver, ele vai perceber em si alguma coisa a mais do que a própria matéria. E é essa alguma coisa a mais que há de despertar o interesse do indivíduo para que ele atente com relação a essa lei, a lei moral. Porque tal qual existem as leis das físicas, das ciências materiais, existem também as leis da ciência moral. E é essa ciência moral que Jesus veio nos ensinar aqui nesse planeta e que a doutrina espírita vem explicitar de uma forma bastante compreensível a nossa responsabilidade nas nossas próprias ações, dentro da justiça divina, dentro das leis que regem a humanidade, a nossa corresponsabilidade com as nossas próprias consequências e atitudes e ações. Então, os tempos são chegados. Os tempos são chegados de nós meditarmos e raciocinarmos em torno dessa realidade que nos acomete. É isso aí, queridos ouvintes, irmãos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso estudo de hoje. Agradecemos aos ouvintes que nos acompanham através das ondas da Rádio Rio de Janeiro e pela internet. E até uma próxima oportunidade, quando estaremos aqui trabalhando em cima das reflexões do livro do estudo da Gênesis. Até a próxima. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos e amigas, ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Dando continuidade ao nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nós estamos já juntos estudando aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, esta obra no capítulo 6º, na segunda parte, que trata justamente da parte prática do que está colocado teoricamente na primeira parte do livro, e nosso querido Allan Kardec, codificação. Na codificação da doutrina espírita, apresenta o perfil, a trajetória, as opções e a continuidade da vida no plano espiritual dos criminosos que ele classificou como arrependidos e que nós já começamos a estudar aqui em nosso estudo. O tema, neste caso particular que estamos estudando, é a falta de fé, justamente em um que seria considerado um profissional da fé, um frade que não tinha fé, ele próprio o declarou. Nós sabemos que a fé tem e é uma força no homem, é um sentimento inato dos destinos futuros, só que, na verdade, nós muitas vezes abafamos essa possibilidade que, na verdade, é uma semente que nós fazemos crescer à medida que evoluímos e, portanto, a força da fé em qualquer um de nós não se doa nem se transmite. É alguma coisa que nós vamos desenvolvendo, porque é uma consciência que o homem tem das faculdades latentes no seu íntimo. Essa fé é a possibilidade de o homem se ligar com Deus, nosso Criador, nosso Pai, e ultrapassa as fronteiras do visível. Nós já lembramos aqui juntos, a palavra pistes em grego e fides para os romanos é, na verdade, essa fé que é uma experiência íntima com o Cristo. E a fé vitaliza, renova o espírito, dinamiza as forças que nos encorajam, portanto, nos dá uma força, uma tonificação na organização, tanto física quanto psíquica, nesse nosso esforço evolutivo e, portanto, nos alimenta de uma forma delicada, sutil, e que, na verdade, chega a empolgar, a contagiar terceiros, como nós vemos naqueles espetáculos horrendos do circo de Roma, quando os cristãos eram sacrificados e iam cantando para esse sacrifício, por isso que empolgava, ficava deixando perplexos os que iam lá para até prestigiar, digamos assim, o sacrifício dos cristãos, e isso é uma espécie de pregação pelo exemplo que é a mais poderosa, não pelas palavras, mas pelo exemplo. E por isso dá confiança, infunde confiança, não só no próprio, mas também naqueles que estão no seu entorno ou referenciados àquele que tem fé, porque desenvolve o amor a Deus. Nós, espíritas, professamos a fé raciocinada, que é comprovada pelo trabalho excepcional de nosso codificador, nosso querido Allan Kardec, fé raciocinada comprovada pelo Espiritismo. E também está comprovada por uma área recentemente instituída na medicina, porque 50, 60 anos são pouco tempo para uma questão ser devidamente, absolutamente, inapelavelmente aceita, mas está aí comprovada a psiconeuroendócrino-imunologia, inclusive, não só em pesquisas científicas,
mas também que vem isso anunciado lá pelos evangelistas. Marcos, por exemplo, no capítulo 11, versículo 22, diz: tende fé em Deus. A fé sem obras é morta em si mesma, escreveu Tiago, no capítulo 2, versículo 17. E Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, escreveu: tendo por capacete a esperança na salvação e a couraça da fé. Tudo isso para nós aqui já relembrarmos juntos o caso do frade que não tinha fé, Benoit. Nós lembramos aqui também o caso do padre Domênico, que tem uma particular apresentação por André Luiz em Obreiros da Vida Eterna, extremamente didática para todos nós. O padre Domênico, que faliu na sua tarefa, na sua missão de divulgar a fé. E aqui nós temos mais um caso de um espírito religioso que não tem fé. O fato de ser católico não significa que este seja um quadro apenas no caso do catolicismo. Outras religiões também têm os seus representantes, em alguns casos, representando essa falta de fé. O caso que está aqui apresentado também é de uma personalidade, digamos assim, no catolicismo, e nós lembramos o caso de Benoit, que se apresentou espontaneamente ao médium em Bordeaux em março de 1862 e disse ter desencarnado 158 anos antes de se apresentar, porque desencarnou em 1704 e declarou ter padecido horríveis sofrimentos. Disse que foi frade sem fé na terra, que a descrença foi a sua única falta. Bom, se ele só teve uma única falta, mas ele próprio disse, só ela é bastante para acarretar outras faltas. E ele dá mais detalhes sobre a sua vida. No caso de Benoit, ele estava dizendo que estava sendo a descrença a sua única falta, mas que só ela é bastante, é suficiente para desenvolver, propiciar condições para acarretar outras faltas. E ele próprio, então, dá mais detalhes sobre a sua vida, porque é lhe perguntado à mesa mediúnica se ele poderia dar alguns pormenores sobre a vida dele. Se, na verdade, ele desse a resposta, que isso seria levado em boa conta no caso de ser sincera a sua confissão. E ele declarou o seguinte: pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição sem pendor, aliás, para tal encargo, sem vocação. Inteligente, consegui essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Cruel, persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Agora, sofro todas as torturas do inferno, ateando-me às vítimas o fogo que me devora. A luxúria e a fome, insaciáveis, perseguem-me. Cresta-me a sede, os lábios escaldantes, sem que uma gota lhes caia em refrigério. Orai pelo meu espírito. Nós lembramos que a luxúria é uma tentação grave e muito comum
entre todas as pessoas, todos nós, mas no caso do religioso, isso tem aqui essa gravidade, porque ele está representando uma religião que deve dar o conselho, o apoio. Lembrando que ele lembra que a luxúria é uma dessas faltas acarretadas pela falta de fé, pela descrença, e que esse também foi um dos motivos pelos quais faliu o padre Domênico, como nós já lembramos, juntos aqui em Obreiros da Vida Eterna, por André Luiz, na psicografia doce e suave do nosso inesquecível Chico Xavier. E ele também é perguntado sobre as preces. As preces feitas pelos finados deverão ser-vos atribuídas como aos outros? Porque ele pediu aqui, orai pelo meu espírito. Então foi-lhe desdobrado em uma outra pergunta esse comentário. E ele, então, responde se as preces feitas pelos finados, quer dizer, pelas pessoas que tinham desencarnado e que são a quem são dirigidas preces, se isso deveria ser atribuído também ao Benoit. E ele responde: acreditais que sejam edificantes, e, no entanto, elas têm para mim o valor das que eu simulava fazer. Não executei o meu trabalho, e assim recebo o salário. Nós estamos aqui diante da lei de causa e efeito. Aquilo que ele fez sofrer outros, está ele agora sofrendo. É o rebatimento da lei, e essa é mais um exemplo da lei mesmo, do retorno, da lei de causa e efeito. Então, ele também pergunta, ou é perguntado, se ele nunca se tinha arrependido com relação a essa questão das preces, porque o valor da prece tem um sentido profundo e consequências também positivas para o próprio que ora e para o próximo, que é o destinatário dessa força poderosa do universo, que é a fé. Mas, naturalmente, que há requisitos para a prece atingir o objetivo, não só da parte daquele que está orando, mas também da parte daquele que é o destinatário dessa vibração de amor e de caridade, que é fazer uma prece para alguém. Aliás, isso está explicado cabalmente pelo nosso querido Allan Kardec no capítulo final, lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse é um mecanismo de projeção do espírito Benoit, porque para ele a prece foi dirigida de acordo com a vibração de quem estava orando, julgando que ele devesse ser um religioso fiel a Deus, mas as preces dele eram simuladas, eram fingidas. Portanto, ele não poderia receber preces sinceras, justamente por esse mecanismo da lei de Deus, que é o rebatimento, que é a lei de ação e reação. Jesus também disse: aquilo que nós fizermos aos outros, nós receberemos na mesma proporção. E nós continuamos estudando esse capítulo 6 da segunda parte desta obra. Criminosos arrependidos estão apresentados aqui no capítulo 6, Eunádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa É Luz na Penumbra. Benoit, além dessa questão da lei de causa e efeito, também aqui no caso das preces, que quando ele fazia eram fingidas e que agora ele recebe também como fingidas, apesar de poderem estar sendo dirigidas da parte de um coração sincero, desejando o bem dele.
Ele declarou ainda os vícios de que ele se achava saturado, a brutalidade das paixões. Nós vamos lembrar aqui que a expressão é do próprio Benoit. Os vícios de que ele se achava saturado, a brutalidade das paixões, impeliram-no ao cometimento de tantas infâmias. Ele próprio usa as palavras vícios, brutalidade das paixões e infâmias que ele tinha cometido. Ele declarou ainda que se arrependera havia muito tempo. Mas como ele chegou a esse ponto? Nós lembramos que ele estava desencarnado havia 158 anos, quando ele se apresentou espontaneamente à mesa mediúnica. E foi pelo sofrimento. Nós também, quando conversamos com os nossos irmãos desencarnados, eles muitas vezes declaram que foi pelo sofrimento que eles despertaram para o arrependimento. E nós aqui lembramos mais uma vez que, estudando em O Livro dos Espíritos, esse tema importante, o arrependimento, a partir da pergunta 990, que o arrependimento é uma passagem obrigatória para o restabelecimento do espírito e para o seu reajustamento à lei de Deus. E Benoit aqui declara, poderíamos dizer, confessa: e como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores da justiça. Ele próprio aqui, depois de 1,5 séculos, sofrendo as consequências justas da sua atuação negativa, não sincera, como missão que tinha como frade, ele declara que já tinha entendido a lei de ação e reação. E ele disse: eu fui surdo ao clamor das vítimas inocentes. Então, o Senhor também é surdo aos meus clamores de justiça. Benoit foi, então, instado pelo dirigente da reunião a confiar na bondade de Deus e a beneficiar-se, socorrer-se de seu auxílio, do auxílio da bondade de Deus, já que ele próprio, Benoit, reconhecia a justiça divina. E ele disse, então, que os demônios berravam e ele era sufocado pelos gritos dos demônios. Ele disse: enchem-me a boca de pez fervente. Eu o fiz grande, e interrompe a frase. Ele não pôde escrever a palavra Deus. Quando nós dizemos, ele diz, enchem-me a boca de pez fervente, os demônios, na verdade, pez é um substantivo que designa a betuminosa sólida, semissólida, natural ou artificial de uma substância. Significa, nós diríamos, piche, breu. E então, nesse caso, é um resíduo, que é uma destilação de líquidos densos, de alcatrões, etc. E por isso ele declara que tem essa sensação de que os demônios enchem a boca dele próprio, Benoit, de pez, de breu, de piche fervente. E ele diz: eu o fiz. Possivelmente ele fez isso. Grande, e aí ele interrompe a palavra Deus. Isso está também diretamente perguntado a ele, aqui no item 7 desse depoimento à mesa mediúnica. Não estás suficientemente liberto das ideias terrenas de modo a compreender que essas torturas são todas morais? Porque nós sabemos, por isso nós dissemos que ele tinha uma sensação, uma impressão. Na verdade,
ele estava vivendo a sensação, mas no fundo, era uma impressão, porque a sensação diz respeito mais à condição ou à instância física de todos nós e não espiritual. Espiritualmente nós temos impressões, fisicamente nós temos sensações, que nós usamos também indiferentemente. Então, ele diz se estava suficientemente liberto das ideias terrenas, de modo a compreender que essas torturas de colocar a boca cheia de piche eram morais ou ainda físicas, se ele sabia disso. E ele diz: sofro-as, sinto-as, vejo os meus carrascos, que têm todos uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. Diz isso perguntado sobre a natureza das torturas que ele dizia estar sofrendo e sobre, evidentemente, também, no caso, a visão das vítimas. Então, ele diz isso depois de 180 anos sofrendo no plano espiritual, para nós avaliarmos o tempo que leva uma consciência no processo de despertamento, se ele não estava, como ainda não estava o Benoit, livre das ideias terrenas, para compreender que as torturas físicas que ele achava que estava sentindo, ou que ele tinha a ideia, a repercussão na memória emocional, que tudo isso que estava acontecendo com ele era de natureza moral, ou no mundo moral em que vivemos todos nós, cada um de nós. E ele diz então que não consegue vislumbrar o fim desses sofrimentos. Fundamentalmente, ele está aqui falando sobre os vícios, porque ele é perguntado: mas que poderia impelir-vos ao cometimento de tantas infâmias? A palavra infâmia foi ele mesmo que usou também. E ele próprio usa também agora a palavra vícios. Os vícios de que me achava saturado, a brutalidade das paixões. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa contingência? Responde Benoit: apenas vejo os demônios do inferno. E quando estáveis na terra, temíeis esses demônios? Não, absolutamente, visto que só cria em um nada. Os prazeres a todo o transe constituíam o meu culto. E pois que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonarão. Aqui é o que nós verificamos aqui no livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Também comprovamos em nossa experiência conversando com os espíritos à mesa mediúnica a sensação que tem, porque é física, mas é a impressão que eles desenvolvem como espíritos no plano espiritual, de que as torturas, os sofrimentos são perenes, são eternos. Essa é, aliás, a doutrina das penas eternas, que está refutada por Kardec na primeira parte desta obra, mas que era um ponto básico na doutrina católica à época do frade Benoit, frade ateu, como estamos vendo. E então ele diz que não temia os demônios, absolutamente não temia, porque ele só acreditava em um nada. Lembramos que em O Livro dos Espíritos, pergunta 958, os espíritos orientadores da humanidade esclarecem a Kardec que o nada não existe. E ele declara, Benoit: os prazeres a todo o transe constituíam o meu culto. Já que estamos falando de religião, ele próprio tinha esse vocabulário. E pois que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno, ele também considera divindades do inferno, pela teologia católica vigente à época, não mais me abandonaram,
nem abandonarão. Essa crença no castigo eterno, nós sabemos como espíritas, não vinga, porque Deus, nosso Pai, não vai condenar e não condena, não condenou e jamais condenará qualquer de seus filhos a sofrimentos eternos. Sempre haverá oportunidade, desde que o próprio Espírito desperte nessa condição de que está dotado pelo nosso Pai Celestial. Nós continuamos este estudo em nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.